Juiz racista prende pai de família por 30 anos, mas não esperava que o advogado iria atrás dele para resolver o caso. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O calor abafado de Salvador envolveu Bernardo Santos assim que ele desceu do avião. Aos 30 anos, com seu terno impecável e diploma de Harvard na bagagem, ele parecia deslocado entre os turistas sorridentes, vestidos com roupas leves. Seu celular não parava de tocar. Eram ligações do escritório Masterson Brooks de São Paulo, oferecendo um salário que faria qualquer recém-formado em direito perder o sono. Mas Bernardo tinha outros planos. Enquanto o táxi serpenteava pelas ruas coloridas do centro histórico, memórias dolorosas ressurgiam. Foi ali, na Bahia, que seu avô Antônio havia sofrido uma injustiça irreparável. Acusado de um crime que não cometeu, morreu aguardando um julgamento justo que nunca veio. Ninguém se importou porque ele era apenas mais um homem negro e pobre, sua avó repetia, com os olhos marejados. "Pode parar aqui, por favor", pediu Bernardo ao motorista, observando um pequeno sobrado de paredes descascadas na Baixa dos Sapateiros. O local que alugara para estabelecer seu escritório era modesto, quase precário. Nada comparado aos elegantes escritórios em São Paulo e Brasília, onde estagiara, mas simbolizava o início de algo que ele acreditava ser maior que qualquer ambição profissional pessoal. "Você deve ser o doutor Bernardo." Uma voz feminina o surpreendeu enquanto destrancava a porta. "Sou Yara Oliveira. Conversamos por e-mail." Yara era uma mulher negra de traços marcantes e postura firme. Advogada criminal há 5 anos em Salvador, conhecia como poucos os meandros do sistema judiciário baiano. Seu rosto demonstrava tanto ceticismo quanto curiosidade diante daquele doutor de Harvard, que escolhera abandonar oportunidades lucrativas para abrir um escritório em um dos bairros mais humildes da cidade. "Trouxe alguns documentos que podem interessar", disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa improvisada. "São casos de pessoas condenadas com provas questionáveis. A maioria sequer teve direito a uma defesa adequada." Bernardo abriu a pasta e examinou o primeiro caso. João Damásio, 42 anos, condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Roberta Mendonça, uma comerciante local. Segundo o processo, João havia sido identificado por uma única testemunha e não possuía álibi concreto. Trabalhava como segurança em um pequeno mercado e, apesar de seu histórico limpo, foi rapidamente julgado e condenado. "Este caso me chamou a atenção desde o início", comentou Yara. A testemunha principal, Renato Moreira, estava cumprindo pena por outro crime quando, repentinamente, lembrou de ter visto João no local. Depois disso, conseguiu uma redução de pena. Enquanto a noite caía sobre Salvador, Bernardo e Yara delineavam os primeiros contornos do que viria a ser a iniciativa de justiça igualitária. Queriam mais que um escritório de advocacia. Sonhavam com uma organização que pudesse enfrentar o racismo estrutural no sistema judiciário brasileiro. Na manhã seguinte, suas intenções já não eram mais segredo. Bernardo foi recebido com olhares hostis ao tentar abrir uma conta bancária para o escritório. O gerente, um homem de meia-idade com sorriso artificial, sugeriu que talvez outro bairro fosse mais adequado para um empreendimento sério. Em sua primeira visita ao complexo penitenciário da Mata Escura, um guarda o revistou com rigor desnecessário. "Advogados de bandidos também podem ser bandidos", murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Mas foi o encontro com João Damásio que realmente solidificou sua determinação. O homem que o recebeu na sala de visitas não parecia um assassino brutal como descrito nos autos. Com olhos cansados, mas dignos, João relatou sua versão com uma clareza que tocou Bernardo profundamente. "No dia que essa moça foi morta, eu estava no aniversário da minha sobrinha, do outro lado da cidade. Tem fotos, tem vídeos, tem mais de 20 pessoas que viram. Mas ninguém quis ouvir, doutor. Ninguém nunca quer ouvir gente como a gente." 3 semanas se passaram desde que Bernardo e Yara começaram a investigar o caso de João Damásio. O pequeno escritório na Baixa dos Sapateiros agora estava repleto de caixas com documentos, fotografias e depoimentos.
As paredes, antes vazias, exibiam um mapa detalhado de Salvador com marcações coloridas e linhas de tempo meticulosamente elaboradas. O depoimento de Renato Moreira está cheio de inconsistências, disse Bernardo, espalhando os papéis sobre a mesa. Ele afirma ter visto João saindo da loja às 19h30, mas o laudo médico indica que Roberta foi morta por volta das 21 horas. Yara assentiu, folheando suas próprias anotações. E tem mais. Consegui falar com a irmã de João, Clarice. Ela tem vídeos do aniversário da filha, onde João aparece às 20h45, a cerca de 15 quilômetros do local do crime. É matematicamente impossível que ele estivesse nos dois lugares. A empolgação momentânea foi interrompida por batidas fortes na porta. Era o proprietário do imóvel, acompanhado por dois homens de aparência intimidadora. Doutor, infelizmente vou precisar do espaço de volta, anunciou ele, evitando o contato visual. Surgiram complicações. Bernardo tentou argumentar, mostrando o contrato válido por 2 anos, mas o homem foi inflexível. Mais tarde, descobririam que o delegado Torres, figura influente na política local e responsável pela investigação original do caso de João, havia sugerido que o proprietário reconsiderasse o aluguel. Naquela mesma tarde, enquanto procuravam um novo espaço, Bernardo recebeu uma ligação perturbadora. Hélio, outro cliente que haviam começado a defender, um professor universitário acusado de tráfico, após ser encontrado com uma quantidade mínima de maconha, havia sido transferido inesperadamente para um presídio de segurança máxima no interior do estado, onde rebeliões eram frequentes. Eles estão nos mandando um recado, concluiu Yara com amargura na voz. A notícia sobre a transferência de Hélio espalhou-se rapidamente entre a comunidade jurídica de Salvador. Para surpresa de Bernardo e Yara, a repercussão trouxe apoios inesperados. Uma ONG internacional de direitos humanos ofereceu uma pequena sala em seu edifício. Jornalistas independentes começaram a acompanhar o caso. Estudantes de direito da Universidade Federal da Bahia se ofereceram como voluntários. O delegado Torres, incomodado com a atenção crescente, intensificou a pressão. Em uma manhã chuvosa, quando Bernardo estacionava seu carro perto do novo escritório, foi abordado por 2 policiais. Documento e chave do veículo, exigiu um deles, com a mão pousada ostensivamente sobre a arma. Por quase 1 hora, Bernardo foi submetido a uma revista humilhante e questionamentos hostis. Quando finalmente foi liberado, encontrou seu computador no banco de trás com a tela quebrada. Acidentes acontecem, disse um dos policiais com um sorriso cínico. A investigação do caso João Damásio, no entanto, avançava. Após semanas de insistência, conseguiram acesso ao relatório completo da perícia que jamais havia sido incorporado ao processo. O documento revelava inconsistências graves. As impressões digitais encontradas na cena do crime não correspondiam às de João, e a análise das manchas de sangue sugeria um agressor canhoto. João era destro. Mais crucial ainda foi o depoimento que Yara obteve de um ex-detento, que compartilhara a cela com Renato Moreira. O Renato confessou que mentiu porque o delegado Torres ameaçou incriminá-lo em outro caso se não colaborasse. Disse que escolheram o João porque ele já tinha sido abordado algumas vezes pela polícia por atitude suspeita. O termo atitude suspeita era conhecido por todo jovem negro nas periferias de Salvador, um eufemismo para o perfilamento racial que resultava em abordagens constantes e muitas vezes violentas. Enquanto reuniam evidências para solicitar a revisão do caso, a situação de Hélio deteriorou-se. Durante uma visita ao presídio de segurança máxima, Bernardo o encontrou com hematomas visíveis e um olhar que misturava medo e resignação. Não sei se aguento muito mais tempo, doutor. Aqui dentro, um professor negro acusado de tráfico é menos que nada. Na saída, um agente penitenciário abordou Bernardo discretamente. Se eu fosse você, doutor, acelerava esse caso. O clima aqui não está bom para o seu cliente. O relógio marcava quase meia-noite quando o telefone de Bernardo tocou. A notícia que recebeu fez seu sangue gelar. Hélio havia sido encontrado inconsciente em sua cela após um suposto confronto entre detentos.
Transferido às pressas para o hospital penitenciário, seu estado era crítico. Tentei te avisar que algo assim aconteceria, lamentou Yara, juntando-se a Bernardo no corredor asséptico do hospital na manhã seguinte. Esse sistema é podre até o núcleo. Por 3 dias, Bernardo e Yara se revezaram ao lado da cama de Hélio, observando impotentes enquanto os aparelhos monitoravam seus sinais vitais cada vez mais fracos. No 4º dia, o inevitável aconteceu. Hélio sucumbiu aos ferimentos antes mesmo que seu recurso pudesse ser apreciado pelo tribunal. O ocorrido desencadeou uma onda de indignação. Manifestantes ocuparam a frente do Tribunal de Justiça da Bahia. Organizações nacionais e internacionais divulgaram notas de repúdio. O nome de Hélio tornou-se símbolo da luta contra as injustiças do sistema carcerário brasileiro. Não podemos deixar que isso aconteça com o João, afirmou Bernardo, com determinação renovada durante o enterro de Hélio. A perda de Hélio intensificou a urgência da equipe da Iniciativa de Justiça Igualitária. Durante semanas, trabalharam incessantemente coletando depoimentos, reconstruindo a linha do tempo do crime e montando um dossiê robusto que comprovava a inocência de João Damásio. Finalmente, entraram com um pedido de revisão criminal junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. O caso foi designado para a juíza Fernanda Alcântara, conhecida por seu conservadorismo e proximidade com o delegado Torres. A audiência inicial foi desanimadora. A juíza mostrou-se visivelmente desinteressada nas novas evidências apresentadas, interrompendo Bernardo repetidas vezes com questionamentos procedimentais irrelevantes. Quando ele mencionou o depoimento do ex-companheiro de cela de Renato Moreira, a juíza o desqualificou sumariamente. Doutor, pretende que esta corte considere seriamente o testemunho de um criminoso condenado contra um procedimento investigativo conduzido por autoridades competentes? A decisão veio 1 semana depois. Pedido negado. A justificativa da juíza era que as supostas novas evidências não tinham o condão de alterar a convicção formada pelo júri original. Bernardo sentia-se derrotado. Naquela noite, caminhando pela orla de Salvador, questionava se havia cometido um erro ao abandonar as oportunidades em São Paulo. Talvez sua avó estivesse certa quando disse que o sistema era grande demais para ser mudado por uma pessoa. Foi Yara quem o tirou desse estado de desânimo, aparecendo em seu pequeno apartamento com uma garrafa de vinho e uma ideia ousada. Se o Tribunal de Justiça da Bahia não quer ouvir, vamos fazer com que o Brasil inteiro ouça. O plano era arriscado, mas calculado. Usando seus contatos na imprensa e na academia, articularam uma estratégia de exposição nacional do caso. Um documentarista independente produziu um curta-metragem sobre João Damásio. Professores de direito de universidades renomadas publicaram artigos técnicos questionando o veredicto. Celebridades baianas compartilharam a hashtag Justiça para João. Paralelamente, apelaram ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, argumentando que o caso representava uma grave violação de direitos fundamentais. A estratégia midiática começou a surtir efeito quando uma grande rede de televisão transmitiu uma matéria especial sobre o caso no horário nobre. A pressão aumentou quando Renato Moreira, a testemunha-chave da acusação, entrou em contato com Bernardo. Estava cansado de viver com a consciência pesada e decidido a contar a verdade. O delegado Torres me tirou da solitária e me ofereceu redução de pena se eu identificasse o João como o assassino da Roberta. Eu nunca nem tinha visto o homem antes, mas ele me mostrou uma foto e me disse exatamente o que falar. Com o novo depoimento de Renato gravado e autenticado, Bernardo e Yara conseguiram uma reviravolta surpreendente. O STJ aceitou analisar o caso com prioridade. Enquanto aguardavam o julgamento, receberam uma visita inesperada no escritório. Era o promotor Tiago, que havia conduzido a acusação contra João anos antes. "Vocês estão causando muito barulho", disse ele, ajeitando a gravata à cara. "Talvez possamos chegar a um acordo." O acordo proposto era que João confessasse culpa em troca de uma redução de pena que o tornaria elegível para a progressão ao regime semiaberto. Bernardo rejeitou imediatamente. "Não negociamos com a verdade, Dr. Tiago. João é inocente e vamos provar isso."
O plenário do Superior Tribunal de Justiça estava lotado naquela manhã de quarta-feira. Jornalistas, estudantes de direito e ativistas sociais ocupavam cada centímetro disponível para acompanhar o julgamento que havia se tornado emblemático na discussão sobre racismo institucional no sistema judiciário brasileiro. Bernardo, vestindo um terno simples mas elegante, e Yara, com um conjunto branco tradicional que homenageava suas raízes no candomblé, sentavam-se lado a lado, trocando olhares de nervosismo e confiança. Do outro lado, o promotor Tiago, visivelmente desconfortável com a atenção midiática, consultava repetidamente seu celular. A sessão começou com o relator resumindo o caso. Quando chegou o momento de Bernardo falar, ele se levantou e, por um instante, sentiu o peso daquele momento. Não estava apenas defendendo João Damásio. Estava honrando a memória de seu avô e de Hélio, e de todos os que foram silenciados pelo sistema. Excelentíssimos ministros, o que trazemos hoje não é apenas um erro judiciário, mas a evidência de um sistema que condena pessoas não por suas ações, mas por quem elas são. João Damásio foi condenado porque, aos olhos de certos investigadores, um homem negro é sempre o suspeito perfeito. Por quase uma hora, Bernardo expôs metodicamente cada falha na investigação original, cada prova ignorada, cada procedimento irregular. Apresentou os vídeos do aniversário que provavam que João estava a quilômetros do local do crime. Projetou a confissão gravada de Renato Moreira, admitindo que havia mentido sob coação. Mostrou laudos periciais que haviam sido convenientemente extraviados do processo original. O Estado falhou 2 vezes com João Damásio, concluiu Bernardo. Primeiro ao condená-lo injustamente, e depois ao tentar silenciar aqueles que buscavam a verdade. Hoje, Vossas Excelências têm a oportunidade não apenas de libertar um homem inocente, mas de enviar uma mensagem clara. A justiça deve ser igual para todos, independentemente de raça ou condição social. Os ministros se retiraram para deliberar e a espera pareceu interminável. Na sala de espera, Bernardo encontrou a família de João, sua mãe idosa, a irmã Clarice e seus 2 filhos adolescentes que haviam crescido visitando o pai na prisão. Obrigada por acreditar nele quando ninguém mais acreditou, disse a mãe de João, segurando as mãos de Bernardo entre as suas. Depois de 3 horas de deliberação, a decisão foi anunciada. Por unanimidade, os ministros determinaram a anulação da condenação de João Damásio e sua imediata liberação. O tribunal reconheceu as graves falhas procedimentais e a inconsistência das provas que levaram à condenação. A cena da libertação de João, registrada por dezenas de câmeras, tornou-se um símbolo poderoso. Com lágrimas nos olhos, ele abraçou seus filhos pela primeira vez fora das grades em 6 anos. Depois, em um gesto que comoveu a todos, caminhou até Bernardo e Yara e se curvou em agradecimento. Vocês não só me devolveram a liberdade, mas a minha dignidade. Nos dias que se seguiram, o caso gerou uma onda de mudanças. O Conselho Nacional de Justiça anunciou uma investigação sobre a atuação do delegado Torres e da juíza Alcântara. O Ministério Público instaurou uma força-tarefa para revisar casos semelhantes em todo o estado da Bahia. A Ordem dos Advogados abriu uma comissão especial para discutir o racismo estrutural no sistema de justiça. A iniciativa de justiça igualitária, antes uma pequena operação num sobrado decrépito, ganhou um espaço maior e apoio financeiro de fundações internacionais. Dezenas de advogados jovens candidataram-se para trabalhar como voluntários ou estagiários. Casos semelhantes ao de João começaram a chegar de todos os cantos do país. Bernardo foi convidado a dar uma palestra na Comissão de Direitos Humanos do Senado, onde propôs mudanças legislativas para prevenir condenações baseadas em provas frágeis ou testemunhos isolados. Sua fala emocionada ecoou pelo plenário. O oposto da pobreza não é a riqueza. O oposto da pobreza é a justiça, e é por essa justiça que devemos lutar todos os dias. Em um domingo ensolarado, 6 meses após a libertação de João, a iniciativa organizou um evento na Praça da Piedade, no Centro Histórico de Salvador. Centenas de pessoas comparecem para ouvir histórias de injustiça e resistência.
Entre música, poesia e depoimentos, João subiu ao palco para compartilhar sua experiência. Quando você é pobre e negro nesse país, a presunção de inocência é um luxo que não existe. Mas graças a pessoas como o Dr. Bernardo e a doutora Yara, estamos começando a mudar essa realidade. Ao final do evento, enquanto o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, Bernardo observava a multidão dispersando-se lentamente. Yara se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Seu avô estaria orgulhoso, disse ela com um sorriso suave. Bernardo assentiu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. O caminho ainda era longo, mas cada passo rumo à verdadeira justiça valia a pena. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a jornada de Bernardo e Yara, na luta por justiça, tenha tocado seu coração. Se esta história sobre injustiça racial e perseverança emocionou você, não esqueça de deixar seu gostei no vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio nos inspira a continuar contando histórias que importam. Diariamente, trazemos novas narrativas que refletem realidades brasileiras e desafios sociais importantes. E não esqueça de compartilhar nos comentários o que você achou da luta de Bernardo e João. Sua história ou opinião pode inspirar nossa próxima narrativa. Nos encontramos amanhã com mais uma história emocionante que vai fazer você refletir.